Foi um sentimento dentro de mim de saudade, porque eu nasci para fazer isso. Eu não sou adepto a culto, eu não sou um pregador. Eu pedi, Senhor, não me dá, eu não tenho vontade, eu não tenho interesse, eu quero ser um mensageiro da tua palavra. Eu quero ser um profeta baseado na revelação das Escrituras. E para isso, por isso que Deus me deu dons. Para quê? Se eu pedir a Deus, eu acredito, a igreja aqui sabe. A igreja crê no mistério, assim como eu. Mas qual é o intuito, meu amado, que você chegar, que você ainda não tem o dom, pedir ao Senhor o dom do Espírito Santo para você fazer o quê? Simplesmente falar em língua dentro da igreja? O dom é para revestimento de poder. Poder para quê? Poder de pregar o Evangelho, você ter autoridade, o Espírito Santo lhe dá sabedoria. E no dia que o inimigo tentar lhe perturbar, você ter força, ter garra e ter o Espírito de Deus na sua frente para combater esse problema. Então, peço à igreja, em nome de Jesus Cristo, e ore por mim também, vamos ter o desejo de pregar o Evangelho, porque almas estão morrendo, almas estão indo para o inferno, e o que a gente está fazendo para o Senhor? Eu te sirvo, Jesus. A gente não tira nada, perdão a expressão, a nada da cadeira. A gente tem que sair da nossa zona de conforto também. Cheguei lá, o pessoal agradecendo porque eu fui pregar o Evangelho lá. Sabe o que eu penso a mim, não, meu irmão? Porque eu preferiria estar em casa assistindo Netflix e jogando videogame com a minha esposa. É verdade. Não quer deixar de estar no ar-condicionado dentro de casa, dormindo com a maneira assistindo um filme, para estar saindo da tua casa para pregar com um bando de drogado que não sabe o que vai acontecer na vida dele amanhã. É melhor ficar em casa. Mas Deus é que nos tira da nossa zona de conforto. Por isso que eu peço aos amados irmãos, eu não estou aqui simplesmente criticando ninguém não, porque tão como vocês sou eu também, eu necessito dessa palavra. Nós nascemos para pregar o Evangelho. Se você só está aqui na igreja porque alguém não estava pensando igual a você e simplesmente foi até você e pregou o Evangelho. E cadê as almas que estão lá fora? Se a igreja tiver interesse, eu me disponibilizo aqui. Vai ter um dia que toda vez que você me chamar eu venho? Não sei. Sou um homem casado, possuo compromisso. Mas se você não, vamos para o hospital, vamos pegar. Eu vou, eu venho, não tem problema nenhum. Eu até necessito desse tipo de coisa. Não é para ego, não. Muito pelo contrário. É porque a gente necessita fazer alguma coisa para o Senhor. A gente precisa fazer alguma coisa para o Senhor. Então peço aos amados irmãos que vocês tenham esse desejo no coração. Peça ao Espírito Santo de Deus esse desejo, porque pregar o Evangelho foi uma ordenança de Jesus para todos. Jesus não disse em momento algum, dizer assim, olha, vocês que são membros de uma igreja, só os membros, viu? Porque pastor, diácono, presbítero já prega demais. Não, Jesus, preguem. Ide e pregai a toda criatura. Jesus falou para todos os cristãos. Porque mais quem pregou foi Paulo, o Pedro, os apóstolos, e eram os maiores da igreja. E infelizmente hoje os maiores só querem estar nas igrejas e as almas perdidas lá fora. Ou porque acham que já está o suficiente, mas não é assim que funciona. Então vamos pedir ao Senhor, você que tem um entendimento, você tem que estar na igreja, que tem um poder de influência, incentive as outras pessoas, porque esse é o dom que Deus lhe deu. Agora, que a gente possa ter o espírito de humildade e saber que toda vez que você prega o Evangelho, que se converte alguém, às vezes você quer encher e fala o seu ego, porque já aconteceu isso comigo também, sou falho, mas depois que eu entendi que a salvação não me pertence, a salvação é exclusivamente do Senhor, aí a coisa muda. Então essa foi a mensagem para que eu peça aos irmãos para que busque esse desejo no seu coração, para que vá evangelizar. Porque, e não se preocupem se vocês vão evangelizar e não vai se converter ninguém. Porque a palavra lá em Atos diz que Paulo pregou o Evangelho
que tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas escutando o Evangelho, fora mulheres e crianças. E o que é que a palavra disse? E todos aqueles que foram predestinados para a salvação foram salvos. Então Deus vai levar você para um lugar para levar para aquele que Ele quer resgatar. Ele não vai descer aqui e vai pregar o Evangelho, não. Que é essa maravilha que Deus... Minha gente, veja como é lindo. O soberano tem a sua palavra. Os anjos que quer pregar, Deus fez, não. Se vocês não sabem quem é o joio e nem sabem quem é o trigo, se vocês puxar o joio, o trigo vem junto. Deixa que no dia do juízo, quando todo mundo crescer, a gente fala a colheita. Deus deu a você essa responsabilidade. Não só foi ao presbítero Alexandre, não só foi ao pastor Ailton, ou só foi ao presbítero Silvinho, ou o diácono Marcha. Não, Deus deu a você essa responsabilidade. E uma coisa, cuidado para ele não cobrar, porque é o assunto mais sério, é o que leva as almas a se converter. Por isso que Paulo falou que o mais interessante dos dons era o dom de quê? Profetizar, né? Não é profetizar. Deus manda, não. É a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos porque o reino dos céus está chegando. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é preciso você chegar num lugar, falar sobre a história de Davi, falar sobre a história de Abraão. Não, fale de Jesus Cristo. Diga, meu irmão, você está sob a ira de um Deus e a sua única chance de redenção é através de Jesus Cristo, porque você é um pecador, assim como eu. E se você for frouxo, porque corajoso é quem sabe de tudo isso, saber que vai para o inferno, mas diz não para Jesus. Um cara desse para mim é corajoso. Se você for frouxo que nem eu e não quer ir para o inferno, a única chance de redenção, meu irmão, é Cristo Jesus. Não existe outro caminho. Por isso ele diz, eu sou o caminho, e Ele é a verdade, e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É isso que você tem que pregar lá fora. Ah, mas se eu não quiser saber de Abraão, de Moisés, aí quando ele vir para a igreja, no estudo de doutrina, no estudo de oração, aí o pastor vai ter tempo de sobra. Mas leve o Evangelho, aproveite as oportunidades. Uma vez, eu fui para um culto de ação de graça. Veja a mentalidade dos pastores de hoje. Eu não vou dizer quem foi o pastor, que muitos até conhecem. Graças a Deus, não foi da gente, eu quero dizer isso. Aí eu fui para esse culto, irmã Rosilda. Cheguei no culto, só tinha eu de crente. O Rubens estava nesse dia. Tu lembra do culto lá? O Rubens estava comigo. O pastor chegou com a sua esposa. Na casa não tinha um crente. Não tinha um crente. Culto de ação de graça, eu sei que é um culto de ação de graça, mas tu tem que ser atalaia. O pastor, em vez de, sabendo ele pela sabedoria, ele é um homem esperto, sabendo ele que não tinha um crente sentado, foi pregar sobre o salmo, como se tivesse todo mundo crente ali. Veja que desperdício de tempo. Minha gente, vocês podem chamar para pregar em qualquer lugar, no culto de ação de graça, que vocês perceberem que não tem crente nenhum. Ah, mas eu estudei tanto sobre o livro de Esther, eu estudei tanto sobre o livro de Sansão, mas você sabe que Jesus Cristo é o Senhor. E Gorete diz que todo aquele nascido da água do Espírito sempre tem algo de Jesus para dizer. Então aproveite esse momento, pregue salvação, pregue arrependimento. Agora eu vou dizer uma mensagem, agora eu vou dizer uma coisa para a igreja. Agora eu peço para a igreja, preste bem atenção no que eu vou dizer. Se você escutou tudo que eu falei agora, e dentro de você, como um cristão de verdade, e mesmo que você não vá, mas não sinta o mínimo de desejo de pregar o Evangelho e converter almas através da mensagem de Cristo, dentro de você, reveja como anda a sua situação de crente. Reveja. Porque dentro mesmo eu não vou, mas eu tenho uma vontade de ir. Glória a Deus. E essa vontade minha, a fome vai desabrochar. Você vai pregar o Evangelho. Mas você como crente, eu
meio pesada dele. Mas glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Mas isso é a mensagem do Evangelho. Então, para encerrar, essa é a mensagem dessa noite. Para que você, dentro de si próprio, diz assim: Jesus, eu já estou aqui porque alguém pregou o Evangelho para mim. Insistentemente, é muito raro o cara pregar o Evangelho pela primeira vez, você aceitar Jesus Cristo. Então, quantos Evangelhos foi pregado para você até você tomar essa decisão? Já pensasse se a pessoa que pregou a primeira vez você desistisse? Você hoje estava no mundo ou no cemitério? Então, hoje você está aqui, primeiramente, como eu venho falando, segundo a vontade beneplácita de Deus, como diz aqui a palavra, que muitos acham que o querer é dele, mas não é, porque se ele achar que a vontade é dele, então que ele rasgue o livro de Efésios capítulo 1, porque a palavra de Deus diz o seguinte, em Efésios capítulo 1, verso 3: Bendito seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, Deus nos escolheu quando antes da criação do mundo para sermos quem? Santos e irrepreensíveis em aonde? Em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a beneplácito de sua vontade. E aí? Você está aqui essa noite porque o Senhor viu graça em você. Nem me pergunte, ou então faça a pergunta que eu faço todos os dias: Senhor, por que tu me escolheste? Então miserável que sou. Se você faça essa pergunta, porque até hoje às vezes eu me questiono: Senhor, será que realmente eu sou crente? E aí? Graça, meu irmão. Peça ao Senhor revestimento de poder. Peça ao Senhor que Ele lhe dê os dons. E Ele vai dar pela graça. Não é por mérito nenhum. Mas o Senhor, Ele vai dar poder e vai te dar arma, meu irmão. Não é para tu ficar dentro do quartel, não. É para tu ir para a guerra. Deus não vai te encher de poder, de autoridade para tu ficar na igreja, não. Então, até para tu pedir esse tipo de coisa, tu tem que ter sabedoria. Porque se tu não fizer o que Deus faz, olha o que Ele fez com Jonas. Deus mudou? Não. Então, meus amados irmãos, essa é a mensagem dessa noite. Eu gosto de ser bem pontual. Já é 9 horas. Eu não gosto de ultrapassar. Mas aprova ao Senhor a nos dar essa graça. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.